Eu saúdo a você, amada igreja, a você que me ouve, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Mais um dia que Deus nos concede de vida, uma bela segunda-feira, onde nós comemoramos a Páscoa do Senhor, um Deus ressurreto que venceu a morte para que nós tenhamos vida, e assim, doravante, Ele passou a habitar em nosso coração, nos trazendo paz, nos trazendo alegria. E é em nome desse Deus que eu quero desejar a você uma boa semana, um bom dia, que Deus abençoe ricamente a sua vida, conceda solução aos seus problemas, tragam paz, principalmente que Ele possa te guardar de todo mal nesses tempos difíceis em que nós estamos vivendo. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus guarde, que Deus proteja, mas agora eu quero convidar você também a pensar um pouco na palavra que Deus tem ao seu coração neste dia, para essa semana, para que você possa ser fortalecido, para que você possa ser verdadeiramente encorajado a enfrentar esses dias difíceis nos quais nós estamos vivendo. Convido a você a abrir comigo a sua Bíblia, a Palavra de Deus, lá no livro de 1 Pedro, capítulo 4, do versículo 12 até o 19. Leia comigo, acompanhe. Amados irmãos, não estranheis provação que como fogo vos sobrevém, como se vos estivesse acontecendo alguma coisa estranha. Mas alegrai-vos por serdes participante do sofrimento de Cristo, para que também vos alegreis e exulteis na revelação da sua glória. Se sois insultados por causa do nome de Cristo, sois abençoados, porque sobre vós repousa o Espírito da glória, o Espírito de Deus. Mas nenhum de vós sofra como homicida, ladrão, praticante do mal, ou como quem se intromete em negócios alheios. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Pelo contrário, glorifique a Deus com este nome. Porque chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que desobedecem ao Evangelho de Deus? E se para o justo é difícil ser salvo, onde comparecerá o ímpio pecador? Portanto, os que sofrem segundo a vontade de Deus devem confiar a vida ao fiel Criador, praticando o bem. Vamos orar? Feche seus olhos, curva sua cabeça, falamos com o nosso Deus. Boníssimo Deus e Pai, Deus querido, mais uma vez queremos te agradecer pela noite de sono que o Senhor nos concedeu, por esse dia maravilhoso, por essa semana que se inicia no dia de hoje, e que o Senhor possa, Senhor, nos dar, Senhor, a sua vitória, nos dar a sua graça, nos dar o seu favor. E que o Senhor possa, Senhor, estar abençoando, Senhor, a nossa família, abençoando a nossa cidade, abençoando, Senhor, nosso estado, o nosso Brasil e o nosso mundo, diante dessa pandemia que enfrentamos. Nesses dias difíceis, ó Pai, coloque a sua mão poderosa, aplaque esse mal, ó Deus, que ele caia por terra e que o Senhor possa trazer a todos nós, Senhor, a sua paz, o seu livramento e as suas bênçãos. Pai querido, perdoa os nossos pecados, mas também quero te suplicar, ó Deus, por todos aqueles, Senhor, que precisam e podem ficar em casa no dia de hoje. Mas eu quero a sua bênção toda especial sobre aqueles que precisam trabalhar no dia de hoje, seja nos hospitais, seja, Senhor, no serviço público, seja, Senhor, no serviço secular, nos serviços essenciais, enfim, Senhor, que o Senhor possa proteger cada um de nós, onde quer que nós estejamos e naquilo que nós necessitamos fazer. Que o Senhor possa, Senhor, derramar sobre nós do seu Santo Espírito, nos dando a unção e o livramento, Senhor, de todo o mal. Abençoe, Senhor, a todos nós que oramos e clamamos e te suplicamos pelas suas bênçãos e pelos seus cuidados. Nós confiamos no Senhor. Sabemos que os dias são difíceis, mas nós confiamos no Deus Todo-Poderoso, que é maior do que toda dificuldade. Descansamos no Senhor e te agradecemos pelas suas bênçãos
pela sua misericórdia e pela sua presença em nós e através de nós. Oramos assim em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pedro nos traz, através desse texto, 4 lições que nós precisamos aprender, que nós precisamos ter em nossa mente a respeito dos dias difíceis. Porque a própria Escritura diz que os dias são maus. Os dias são maus devido ao pecado que assola, esse mundo que jaz no maligno. Por nossa culpa do próprio homem que escolheu pecar no Éden, nós fomos destituídos da glória de Deus e, portanto, desde então, nós sofremos as consequências. Mas Mateus, capítulo 6, versículo 34, diz: não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará sua própria preocupação. Basta a cada dia o seu problema. Então hoje, segunda-feira, vamos enfrentar o problema de hoje, porque assim a palavra nos ensina. Não se preocupe com o dia de amanhã, porque o seu Deus está no controle de tudo. Então, a primeira lição que esse texto que nós acabamos de ler nos traz, escrito por Pedro, é o seguinte: que os dias maus desenvolvem o nosso caráter. Os dias maus desenvolvem o nosso caráter. A vida cristã é difícil, nós sabemos disso. O sofrimento faz parte do discipulado, Mesmo o sofrimento doloroso faz parte da vida cristã também, Nós não estamos imunes a nada. O sol brilha sobre o justo e sobre o injusto. A chuva cai sobre o justo e sobre o injusto. Produz alimento para o justo e o injusto. Porque assim é o nosso Deus. Deus supre as nossas necessidades. Deus é que cuida de nós, mesmo nos dias difíceis. Seguir a Cristo trata de transformação radical do caráter. E o que é isso? É uma transformação que vai trabalhar em nós, na nossa maneira de agir e reagir diante das nossas adversidades. É isso que vai se trabalhando em nosso caráter, expondo assim a qualidade e os defeitos de cada um de nós, que é o resultado do nosso testemunho cristão. Como estamos realmente testemunhando da nossa fé em Cristo diante das dificuldades, Então, a primeira lição que traz é essa, que através dos dias difíceis, através da adversidade, Deus trabalha o meu e o seu e o nosso caráter. E a segunda lição que vem é que as dificuldades, os dias difíceis, os dias maus, as adversidades nos traz para mais perto de Jesus, nos faz nos achegarmos a Ele. Veja o versículo 13 e 14 do texto que nós lemos: mas alegrai-vos por seres participantes do sofrimento de Cristo, para que também vos alegreis e exulteis na revelação da sua glória. Se sois insultados por causa do nome de Cristo, sois abençoados, porque sobre vós repousa o Espírito da glória, o Espírito de Deus. Sobre vós repousa o Espírito da glória, o Espírito de Deus. Então, isso nos faz se achegar mais a Jesus. Cristo nos abençoa de 3 maneiras quando nós sofremos por Ele. Primeiro, a participação. Nós podemos participar do sofrimento de Cristo, porque Cristo sofre por nós. Cristo não está imune ao nosso sofrimento, à nossa luta, E Ele também sofre juntamente conosco, assim como nós sofremos com Ele por causa do Evangelho. E através disso Ele nos revela a nós e se revela através de nós também aquelas pessoas que precisam, como Ele está se revelando a você através dessa mensagem. E também nos traz exultação, alegria. Nós nos alegramos por Ele nos fazer digno do seu reino, por Ele nos fazer filho de Deus, por nos fazer coerdeiro de tudo aquilo que pertence ao Senhor, para que nós possamos realmente ser participante
do reino de Deus e poder levar as boas novas àqueles que precisam, principalmente nesse tempo difícil, de pandemia, de luta, de incerteza, a qual nós estamos vivendo. Nesses dias de incerteza, nós podemos também contemplar o cristão buscando, se achegando mais ao seu Deus. Ontem nós tivemos domingo de Páscoa, tivemos que comemorar esse dia, essa festa religiosa, praticamente que isolado em poucos, a família menor, a reunião menor de que nós queríamos, mas foi um ótimo dia para reflexão, para pensar naquilo que Deus quer nos falar a respeito de nós mesmos, no contexto dessa dificuldade. Nós precisamos viver a vida cristã, nós precisamos pregar a palavra, nós precisamos levar a salvação a muitos que ainda não conhecem a Cristo Jesus. Então, e a terceira lição, que nós devemos levar a sério e fazermos um autoexame de nós mesmos. Veja no versículo 15 a 18 do nosso texto. Mas nenhum de vós sofra como homicida, ladrão, praticante do mal, ou como quem se intromete em negócio alheio. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, pelo contrário, glorifique a Deus com esse nome. Portanto, chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus, e se começa por nós, qual será o fim daqueles que desobedecem ao Evangelho de Deus? E se o justo é difícil ser salvo, onde comparecerá o ímpio e o pecador? São duas perguntas que nós precisamos responder nesse autoexame que o Senhor nos convida a fazer nessa manhã diante das nossas dificuldades. Como tratamos as diversas situações da vida reflete o coração e a mente de Cristo em nós. Nós precisamos ter isto em mente. E esta reação, esta forma de pensar, essa mente de Cristo que é desenvolvida em nós cristãos, ela vai ao contrário, ou seja, ela é antagônica, ela entra em conflito com o padrão do mundo. E por isso nós sofremos. Então, o que o Senhor está dizendo é que nós devemos aproveitar a paciência de Deus enquanto nós podemos, abandonando o nosso pecado e confiando em Cristo somente. Nos dias difíceis nós precisamos desenvolver a nossa confiança no Senhor. Pedro mesmo na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 9, ele diz assim, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns o considerem demorada, mas Ele é paciente convosco e não quer que ninguém pereça, mas que todos venham a se arrepender. O Senhor é paciente, Ele não quer que ninguém se perca e por isso é um tempo que nós podemos refletir para chegar mais perto dEle, para realmente aceitá-lo como Senhor e Salvador da nossa vida, para que nós entendamos que só há um Deus vivo, ressurreto e verdadeiro que pode nos salvar e nos abençoar. E a quarta lição, então, que fica aqui, é que esses dias maus, esse tempo de adversidade que nós estamos vivendo, nos ensinam a confiar em Deus de novas maneiras, porque muitas vezes nós dizemos que confiamos em Deus, mas talvez de boca para fora, talvez não de todo o nosso coração, e nós precisamos aprender a confiar nele plenamente. Quando os problemas vêm, só podemos confiar no nosso fiel Salvador. Eu queria convidar você para ler o versículo 19, que diz assim, portanto, os que sofrem segundo a vontade de Deus, devem confiar a vida ao fiel Criador, praticando o bem. Lá em 2 Timóteo, quando Paulo escreve a segunda carta a Timóteo, no capítulo 1, versículo 12, ele vai dizer assim, por essa razão sofro também essas coisas, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso
para guardar o meu tesouro até aquele dia. Então, ou seja, nós temos que confiar em Deus, mesmo diante da adversidade, entender que Ele é poderoso para nos guardar, para nos proteger até aquele dia. Que dia é esse? O dia que nós vamos encontrar com Ele no céu, o dia que nós estaremos junto com Ele no seu reino. Então, ou seja, a promessa de Deus se cumpre. Então, Pedro, aqui no texto que nós lemos para a base dessa mensagem, ele está nos ensinando que em cada provação, nosso caminho está sob o controle de Deus. Então, fixe seus olhos na cruz, no autor e consumador da sua fé. Não tire os olhos dele, fite seus olhos naquele que pode te salvar, naquele que pode te ajudar, naquele que pode te livrar. Nós precisamos ouvir o que Pedro nos diz nessa mensagem. Nós somos amados de Deus. Você é amado de Deus. O sofrimento de Cristo nos leva para mais perto dele, cada vez mais perto. Nós nunca devemos ter vergonha de Jesus. Nós cristãos não devemos jamais ter vergonha de Jesus. Deus usa o sofrimento para nos purificar. Devemos confiar nossa vida a Deus e continuar a servi-lo de todo o nosso coração. Nunca seja surpreendido por tempos difíceis. Nunca tenha vergonha de Jesus. Deus usa a adversidade para tornar a sua vida uma joia polida para o céu. Nós somos polidos, nós somos aperfeiçoados através das dificuldades que a vida nos oferece. Portanto, se alegre quando nós sofremos, como diz Tiago, tem de grande gozo quando passares por provação. Nós precisamos compreender que Deus está nos aperfeiçoando. Deus usa a adversidade então para tornar nossa vida como uma joia polida para o céu. E nesse tempo difícil, descanse no braço do seu Senhor e Salvador. Descanse no braço dele, descanse no braço do Pai, e ele te protegerá e te livrará de todo o mal, de todo o mal. Portanto, as adversidades, os dias maus, a luta que nós estamos passando, com certeza Deus está trabalhando no seu caráter. Deus está fazendo com que você se aproxime dele, se achegue mais a ele, para que você faça um autoexame de você mesmo, olhando para dentro de si e avaliando o seu relacionamento com o Senhor, porque Ele quer que você confie plenamente nele. É isso que Deus está nos ensinando nesses dias e que nós precisamos aprender e praticar. Por isso eu termino essa mensagem de Deus ao seu coração citando o Salmo 91, 7, que diz assim: poderão cair 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Crês nisso? Se crê, assim será. Vamos orar? Boníssimo Deus e Pai, Deus querido, mais uma vez eu te agradeço pela sua palavra, que foi lida e explanada e aplicada aos nossos corações. Deus querido, mais uma vez eu quero te pedir, Senhor, para que o Senhor nos guarde, para que o Senhor nos proteja, para que o Senhor nos livre de todo mal. Mas Deus, nós também não podemos deixar de nos importar com aqueles que estão enfermos, com aqueles que estão nos hospitais, ó Deus, internado, sob cuidado, Senhor, de outros, e não podemos também deixar de te suplicar, Senhor, te pedir as suas bênçãos para os cuidadores que são ali, Senhor, os enfermeiros, os médicos, Senhor, até mesmo aqueles que limpam, Senhor, aquele ambiente, que desinfetam, que trabalham, Senhor, no trabalho mais duro. Deus querido, que o Senhor visite, que o Senhor abençoe, que o Senhor guarde a cada um deles. Abençoe também, Senhor, a nossa família, abençoe, Senhor, a nossa cidade, abençoe, Senhor, nossos governantes, ó Deus querido. Dê sabedoria a eles, Senhor, dê discernimento a eles, para que eles possam tomar sempre decisão pautada na sua santa e excelsa vontade. Cuida de nós, Senhor. Nós sabemos que se o Senhor não guardar, em vão vigia o sentinela. Portanto, Senhor, nós sabemos que todos os nossos governantes são importantes, Senhor, na sua obra, na realização da sua vontade, mas que o Senhor possa, Senhor, que a sua vontade possa imperar sobre eles,
para que verdadeiramente o bem seja feito e realizado sobre nós e sobre todos. Abençoe, Senhor, o nosso mundo, ó Deus, abençoe a humanidade, repreenda essa pandemia, ó Deus, que ela caia por terra, e que nós queremos confessar nesta hora que nós confiamos no Senhor e descansamos no Senhor, e sabemos que 1000 cairão à direita, 10.000 à esquerda, mas nada nos atingirá, porque o Senhor é conosco e o Senhor está nos protegendo. Oramos assim agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe. Tenha uma boa semana na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Confie nele, se achegue nele, faça esse autoexame e confie plenamente no seu Deus. Que Deus abençoe. Mais uma vez eu te digo, Deus abençoe e Deus te guarde.